Ô, louco, bicho, tem um Faustão dormindo aqui, meu. Brincadeira, meu. O Faustão tá dormindo aqui na minha sala, meu. Chega no centro cirúrgico, essa paciente perdeu 1 quilo dos 8. Aí você cai naquela situação, paciente em jejum, tirou férias para aquilo, apesar de todas as orientações, meio que quase me enganou, né? Mas aí era uma opção, ou Muito boa noite, senhores. Tô sumido um pouco por motivos de trabalho. E eu tô gravando esse vídeo primeiro para pedir desculpas para alguns seguidores que não estão conseguindo entrar em contato com a clínica, ou que, na verdade, está conseguindo entrar em contato, mas a gente está demorando muito para responder, devido ao número de mensagens, tá? Então, por favor, peço compreensão a todos. As mensagens estão sendo respondidas no dia, porém com um gap de algumas horas. Esse é o primeiro assunto. Segundo assunto. Nossa, cansado demais, bicho. Mas vamos lá. Vocês acham que é mais fácil derrubar uma casa de barro ou uma casa de tijolo? Foi a pergunta que eu fiz para um paciente hoje. E onde eu quero chegar com essa pergunta? Quando você está com uma saúde mais ou menos, quando você tem marcadores inflamatórios próximos do limite superior, quando você está com as suas vitaminas próximo do limite inferior, enfim, quando você está na referência do laboratório, para vocês terem uma ideia, metade das pessoas que infartam com colesterol normal. Então, se apeguem e sejam um pouco mais críticos em relação a isso. Combinado? Desregulado, vamos dizer assim, eu considero esse paciente como se fosse uma casa de barro, porque ele vai ficar muito mais suscetível a uma depressão, ele vai ficar muito mais suscetível aos traumas que os ciclos da vida vai nos trazer, certo? E como que você faz para construir a sua casa de tijolo, a sua casa forte, a sua fortaleza? Adivinha? Cuidar do estilo de vida, exatamente. E entender como é que funciona valores ótimos de exame, gente. Eu tô falando isso que é muito, muito, muito importante. A gente não se prender a valores de... Vocês acham que vai ser mais fácil passar por um trauma no trabalho, uma demissão, sei lá, um trauma no seu relacionamento, alguém que deu um pé na sua bunda, uma doença, uma perda na família, uma casa de barro ou uma casa de tijolo? Vocês entenderam onde eu quero chegar? Por isso que é fundamental. Às vezes a gente acha que a gente tem saúde, mas a gente não está colocando nas nossas escolhas atitudes que realmente vão fazer diferença na nossa saúde, atitudes que vão construir essa casa de barro. Eu falo na minha consulta que o paciente normalmente ele fica doente, e a maioria das pessoas adoece, morre doente, 90% da população, mais de 90% da população morre doente, porque ela não cuida de 3 coisas. Primeiro, da saúde, com atitudes que priorizem sua saúde no dia. Segundo, do seu amor próprio. E terceiro, do ser livre, que é ficar atribuindo, na verdade, que é não atribuir felicidade na frente dessas 3 coisas, nas atitudes. E, bom, gente, é isso. Recado dado. Então, façam essa análise em vocês. Será que vocês, nas suas atitudes, estão cuidando dessas coisas, pessoas ou valores? Isso é um mantra que eu tenho e eu levo comigo e levo para os meus pacientes. Normalmente as pessoas ficam doentes porque ela coloca coisas importantes na frente de coisas fundamentais, ou seja, tudo basicamente 3 coisas. Tô falando só de exercício físico não, mas de pensamento, de tudo. Também daquilo que você coloca para dentro da sua máquina, certo? É isso. Muito boa noite. Pessoal, já que eu tô aqui ainda, deixa eu dividir uma coisa interessantíssima com vocês. Pelo menos para quem gosta de assuntos médicos, fisiológicos e genéticos.
carboidratos, principalmente daquele hormônio maravilhoso que é a insulina, certo? E esse paciente, até o teste já vem com uma tradução básica aqui, que ele tem uma predisposição um pouquinho aumentado a ter, a secretar mais insulina, como se ele tivesse uma predisposição a ter diabetes. Os principais polimorfismos é esse TCF7L2, que é um dos mais estudados, e o RS1, que é o receptor de insulina. Partindo do pressuposto que esse paciente tem uma predisposição um pouquinho mais aumentada de ter diabetes, ou um risco aumentado de ter níveis aumentados de insulina, vai ser legal esse paciente fazer uma dieta mais rica em carboidrato? Não, então realmente nesses casos a gente tem que aumentar a ingesta de carboidratos complexos, diminuir a carga e os exames atuais, a história de vida daquele ser humano e a parte emocional junto com a parte mental daquele indivíduo, certo, gente? Então, a partir daí, o paciente começa a ter uma consciência do índice glicêmico das refeições, certo? Para poder prevenir um possível diabetes que esse paciente poderia ter lá na frente. Isso é o que a gente chama de medicina de precisão. É você entender como funcionam os polimorfismos genéticos, a bioquímica atual daquele paciente, ou seja, os exames atuais. É maior. Se você sabe que aquilo te faz mal, você já começa a reduzir o consumo a escolha começa e a atitude começa por ele próprio. Agora eu vou embora que eu tô muito chato já. Chega no centro cirúrgico, essa paciente perdeu 1 quilo dos 8. Aí você cai naquela situação, o paciente em jejum, tirou férias para aquilo, apesar de todas as orientações, meio que quase me enganou, né? Mas aí era uma opção, ou